João 4, versículos 1 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor. Mas como é bom estar aqui desde cedo com os irmãos, ensaiando, orando, e nos reunirmos como igreja para buscar a tua face. Fala o coração do teu povo, Senhor. Pois como veremos daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical, estamos reunidos aqui para te adorar, para buscar a tua face, pois esse é o propósito, mesmo das missões, da evangelização, que é alcançar pessoas que ainda não te conhecem, para que conheçam e adorem o único Deus vivo e verdadeiro, pois essa é a vida eterna, que conheçam a ti, o Deus único, vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas fala aos corações, desperta pessoas que talvez tenham chegado aqui como aquela mulher que foi para a sua rotina encher seu cântaro de águas, mas que nessa manhã sejam impactadas pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. Abençoa teu povo reunido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, essa é uma das passagens talvez mais conhecidas das Escrituras, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas não por isso ela é menos preciosa ou valiosa para pensarmos e compartilharmos nessa manhã. Mas antes de entrar no texto, eu queria contar aos irmãos, lembrar porque eu já contei essa história, talvez alguns lembrem, uma história que muito me impactou. Eu gosto muito de missões, os irmãos sabem, né, que eu penso que temos que orar por missionários, como oramos há pouco, pela Karina, que está com um grupo na Europa, fortalecendo igrejas e trabalhando na evangelização de muçulmanos, como temos o Wesley lá na Venezuela, trabalhando como socorrista, mas também como missionário, e tantos outros campos, os irmãos que estão lá no Congresso, no Amazonas, trabalhando com evangelização de povos indígenas, muitos jovens indígenas ali reunidos, isso alegrou o nosso coração. E numa dessas histórias, não de nenhum desses personagens que eu mencionei agora, mas de um dos maiores missionários e missiólogos da atualidade no Brasil, Ronaldo Lidório, ele ministrou por muitos anos na África. E uma vez, Ronaldo Lidório estava na região que ele trabalhava, das tribos Concombas, uma tribo num país, não sei se é no Quênia, lá na África, e ali tinha uma tribo em que viviam muitas pessoas, e tinha um pajé, um feiticeiro, um líder religioso lá, que era muito poderoso, segundo eles. E todo mundo temia aquele feiticeiro, temia aquele homem, até que um dia que aquele homem morreu. Quando aquele homem morreu, Ronaldo Lidório e sua equipe de missionários viram uma oportunidade de entrarem naquela aldeia e ministrarem aos povos que lá estavam. E as portas foram abertas e eles puderam marcar um culto no que seria uma espécie de praça central daquela comunidade concomba lá na África. E Ronaldo Lidório ficou em oração, Ronaldo Lidório juntou os seus irmãos missionários, montaram uma estrutura, foram lá, montaram uma estrutura de som, prepararam, fizeram louvores. Ele disse que pregou a palavra por uns 40 minutos e fez um apelo para que pessoas se rendessem a Cristo, e parecia que nada estava acontecendo. Ele pregou mais a palavra e ficou em oração, e ao final ele fez uma convocação para aqueles que gostariam de se render ao Evangelho, aproveitando aquele momento propício em que aquela tribo estava fragilizada pela perda de seu líder espiritual, e crendo que Deus abriu aquela janela, aquela porta para a pregação do Evangelho.
E para sua surpresa, depois de dias de oração, depois de dias de preparo, depois de 1h30 de culto, de pregação, de louvores, 3 pessoas, salvo engano eram 400 pessoas no culto, 3 pessoas vieram à frente. E eram 2 adolescentes e uma viúva. E por que esse detalhe? Porque naquela cultura, quem trabalha com missões tem que conhecer, como ouvimos aqui de missionários recentemente, tem que saber o terreno em que está pisando, como aquela cultura reage às coisas. Senão a gente pode falar coisas que para eles não têm significado nenhum, ou deixar de falar coisas importantes. Naquela cultura, os adolescentes não tinham nenhuma voz, muito diferente da nossa, mas é outra conversa. E as viúvas também, elas não eram ouvidas, não eram respeitadas. Então, aquele missionário, Ronaldo Lidório, entendeu que ao virem à frente 2 adolescentes e uma viúva, que manifestaram o interesse de se render e seguir a Cristo, nada aconteceria naquela tribo, que ninguém daria ouvidos para os adolescentes, nem para a viúva. E ele continuou, orou, mas nada além disso aconteceu. Ele pegou a sua equipe, foi embora, muito frustrado, para a base missionária, e vida que segue. Alguns dias depois, chegou alguém correndo na base missionária para falar com eles. Missionário, o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu. Lembra daquela viúva concomba que se rendeu a Cristo naquele culto que vocês prepararam lá? Sim, lembro sim. Então, depois que vocês saíram, ela ficou muito indignada que tão poucas pessoas tenham aceito o convite do Evangelho, tenham se rendido a Cristo. Ela ficou 2 dias sem comer nem beber nada, andando por todos os povoados ali da região. Alcançou muitas pessoas que não estavam naquele culto, e, salvo engano, acho que quase 60 pessoas se renderam a Cristo, pelo testemunho de uma mulher, viúva, que não tinha voz naquela cultura, e que ouviu uma mensagem. Uma mulher ouviu uma pregação, uma mulher sem voz, uma mulher que era desprezada naquela cultura por ser viúva, ela ouviu uma pregação, e por intermédio dela, dezenas de concombas se renderam a Cristo. E por que eu estou contando essa história? Porque vemos algo similar aqui na história da mulher samaritana. Aquela mulher, o tempo não vai permitir a gente aprofundar muito, mas você provavelmente conhece a história. Aquela mulher foi buscar água ao meio-dia. Por que alguém buscaria água na hora mais quente do dia? Ninguém buscava água nessa hora. Por que ela foi? Porque ela provavelmente era uma mulher que não tinha uma reputação muito boa. Quando Jesus fala com ela um pouco mais à frente do que lemos, que ela já estava no 5º marido, já dá para imaginar que Sicar possivelmente não era uma vila muito grande, que aquela mulher não tinha uma reputação muito boa. Talvez você conheça alguém na sua vizinhança assim, ou uma mulher, ou mesmo um homem, que é conhecido por ter tido vários relacionamentos, e essa pessoa não era muito bem vista, e possivelmente por isso ela foi de dia buscar água, meio que se escondendo dos olhares e dos julgamentos alheios. É curioso que, antes do capítulo 4, no capítulo 3, nós vemos Jesus encontrando um fariseu de nome Nicodemos, que vai procurar Jesus à noite. E aquele homem era um religioso, e quando Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo, ele não entende nada. E Timothy Keller, comentando o Evangelho de João, ele fala algo muito interessante, que não dá para a gente ver o capítulo 4 descolado do 3. Eu creio que o que Deus está nos dizendo aqui é que Jesus tem uma mensagem de salvação para o religioso, poderoso, que vai buscá-lo de noite, talvez para que ninguém veja ele indo interpelar o mestre, mas também para a mulher desprezada, para a mulher abandonada, para a mulher que ninguém queria, para a mulher que talvez estivesse participando de algo. Você acha que é o pessoal da academia passando aqui? Meu Deus. Daqui a pouco passa. Ou o pessoal da academia, daqui a pouco eles passam. Então, de repente, essa mulher, se fosse hoje, estaria agora aqui ou estaria num baile funk, e chegou ali diante de Jesus para buscar água ao meio-dia. Então, tanto o fariseu Nicodemos, quanto a mulher samaritana, e como nós lemos no próprio texto, os samaritanos não se davam com os judeus, tanto um quanto o outro precisavam da mesma água que somente Cristo pode conceder. E aqui nesse encontro, como falei, a gente vai resumir um pouquinho, porque o tempo não permite a gente ver de forma mais detida. Lembro que algum tempo atrás o diácono Zé Paulo trouxe uma pregação sobre esse texto também, um texto muito impactante para nós. E aí, Jesus chega ali, naquele lugar, e aí há algo muito inusitado, muito inesperado. Porque, como falei, o próprio texto diz, os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos, eles tinham uma origem israelita também, na divisão lá de trás do reino do norte e do sul, depois do reinado de Salomão com seu filho Roboão. O reino do norte se dividiu do reino do sul, que ficou chamado de Judá, e o reino do norte de Israel, ou Efraim. E aí o pessoal do reino do norte, quando foi conquistado pelos assírios, eles pegavam o pessoal de lá do reino do norte, os israelitas, ou efraimitas, eram várias tribos, 10 tribos, e misturavam com outros povos, pegavam povos de outras regiões e misturavam lá. Então, Samaria, que era a capital do reino do norte, do reino de Israel, se tornou um centro de
práticas religiosas diversas. Então era um povo misturado. E os judeus mais zelosos, os fariseus que estavam lá junto em Jerusalém, não gostavam dos samaritanos, que entendiam que era um povo misto, um povo que tinha se misturado e havia uma religião falsa ali. Então, Jesus judeu, Jesus homem, homem não falava com mulher naquela cultura. De dia, aquela mulher chega ali e Jesus interpela aquela mulher, pedindo no versículo 7, dê-me um pouco de água, ao que ela se surpreende, como a gente vê na sequência. E qual é a resposta de Jesus aqui mais à frente, no versículo 10? Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Você vê que o que Jesus usou ali foi aquelas circunstâncias para criar uma ponte, um acesso àquela mulher. Embora eu creia que esse não seja o propósito principal desse texto, há certamente aqui uma dica para a gente, que assim como o Ronaldo Lidório e os missionários querem evangelizar. Você quer falar de Jesus para uma pessoa? Você quer ministrar do evangelho para alguém? Peça a Deus sabedoria para criar pontes, para criar meios de contato para que você ministre o evangelho. Às vezes a gente tem muita dificuldade, muita dúvida, como é que eu vou pregar o evangelho? Como é que eu vou falar de Jesus para alguém? Ore ao Senhor. Peça, Senhor, me dá sabedoria. Aqui o que Jesus fez foi usar aquela circunstância da água para fazer uma oferta para aquela mulher que ela não entendeu muito essa água viva. E ela questiona Jesus, e aí chegamos ao versículo 13, a resposta de Jesus a ela: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui, irmãos, que eu queria focar os nossos olhos nessa manhã, nesse trecho. Talvez você tenha chegado aqui essa manhã, a semelhança daquela mulher. Ah, é domingo, é dia do Senhor, preciso estar na igreja. Muito bem, a gente vai ver isso daqui a pouco na escola dominical. A importância de nos reunirmos como igreja, de separarmos o dia do Senhor. Alguns falam, mas isso não é religioso. Você achar que domingo é dia do Senhor, que você tem que separar para Deus. Muitos que alegam isso, enfraquecem a igreja, que a igreja deixa de se reunir, a igreja se enfraquece. E o que vemos com o passar do tempo, que isso não é bom. E vemos que tradicionalmente a igreja se reúne no dia do Senhor, no domingo. E isso tem trazido saúde ao longo dos séculos para a igreja. Mas talvez você tenha vindo aqui, é domingo, é dia do Senhor, ou estou no serviço de culto, estou na escolinha, estou tocando um instrumento, estou cantando, tem que estar na igreja, cheguei cedo, hoje eu cheguei aqui 7:55 mais ou menos, já tinha um grupo aqui, muita gente aqui já preparada para a gente ensaiar, o ensaio foi uma bênção, isso é muito bom porque favorece a gente de servir ao Senhor com mais tranquilidade, que as músicas estão ensaiadas, a gente poder adorar a Deus. E aí talvez você tenha vindo aqui para esse culto, assim como aquela mulher foi buscar a água que ela fazia constantemente. Mas quem sabe nessa manhã o Senhor tem algo preparado especial para a sua vida, como tinha para aquela mulher. Não de conhecer o Messias, porque eu creio que a maioria, se não todos aqui, já conhecem Jesus como Messias. Mas eu creio que assim como aquela mulher teve um encontro inesperado com Jesus, ele ainda promove encontros inesperados mesmo com aqueles que já são dele. Mesmo com aqueles que já estão na presença dele, que já o conhecem. Nós precisamos ter o que nós pentecostais chamamos, e tem até no livro do bispo, a experiência pentecostal. Aquele momento em que Deus fala pessoalmente ao seu coração. Aquele momento em que você sabe que é Deus falando contigo, talvez não seja algo para você falar para muitas pessoas, ou mesmo para ninguém, mas que você reconhece que o Senhor está falando ao seu coração. E aquela mulher teve um encontro com Jesus, aquela mulher teve um encontro com Cristo, e aquela mulher foi impactada por aquela conversa. Mas volte aqui para o versículo 15, a sequência do texto que lemos. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus fala, quer dizer, aquela mulher fala para ele que gostaria de receber essa água viva. E aí Jesus faz uma resposta meio inusitada. Porque pensa bem, se você não conhece, você conhece o texto, então você talvez não tenha essa dúvida. Mas, se você não conhecesse o texto, o que você talvez pensasse que Jesus ia falar, você quer essa água viva? Então faz isso, faz aquilo. Ou então busque em tal lugar. Ou então Jesus se revelasse: eu sou o Messias, eu vou te dar essa água viva. Mas Jesus aponta o holofote, aponta o seu foco de luz para a vida da pessoa. E aqui eu aprendo algo, irmãos. Nós não podemos dissociar a nossa vida com Deus da nossa vida pessoal. Infelizmente, eu ouvia, não me lembro quem, que eu ouço muita gente, um pregador falando esses dias, de como a igreja está vivendo esse problema. As pessoas adoram a Deus domingo, as pessoas levantam as suas mãos, cantam, mas de segunda a sábado vivem uma vida completamente diferente daquilo que a Bíblia nos recomenda. E Jesus, ao fazer a pergunta que ele apresenta a mulher aqui na sequência, ele está colocando a vida dela dentro da
religiosidade dela, dentro da vida dela com Deus, dentro dessas águas que ela desejava beber. E Jesus fala assim, versículo 17, ao que a mulher respondeu, não, versículo 16, Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e o que agora tem não é seu marido. O que você diz é verdade. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, nesse diálogo com Jesus, depois de Jesus ter captado a atenção daquela mulher, algo que serve para nós se você deseja evangelizar alguém, peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, não passe, irmãos, por essa vida como alguém que não produz nada. Falo isso com um temor no coração, porque eu também tenho que estar alerta a isso. Mas quantas pessoas estão na igreja e não estão frutificando? Lembra da passagem da videira? Jesus falou que ele nos limpa pela palavra para que a gente dê fruto. Então precisamos dar fruto, irmãos. Eu me alegro quando vejo esses irmãos, vocês sabem que meu coração arde por missões, deixando, como essa jovem Karina deixou a base aqui em Duque de Caxias da Jocum e foi lá para a Europa evangelizar muçulmanos. Como o Wesley, que deixou sua família lá em São José dos Campos e foi lá para a Venezuela auxiliar nesse momento dramático que vive aquele país. Como tantos outros que a gente vê que abandonam tudo para que pessoas conheçam a Cristo. E eu te pergunto, você tem falado de Jesus para as pessoas? Ou você está deixando a vida levar? Eu pago minhas contas, eu honro o meu casamento, eu cuido dos meus filhos, eu levo para a escola, eu estudo com eles e está tudo certo. O que nós vemos aqui é que Jesus construiu uma ponte com aquela mulher. E através disso ele falou dessas águas vivas, ela se interessou e aí Jesus chega na questão. Então, irmãos, se você deseja evangelizar alguém, e eu espero que todos tenham esse desejo, se você não tem, peça a Deus que reavive isso no seu coração, irmão. Porque todo cristão, como disse Charles Spurgeon, é um missionário ou um impostor. Ou a gente está nessa vida como missionário, pregando o evangelho. Claro, tem momentos que você vai estar mais com o coração ardendo para falar de pessoas, tem momentos que você vai estar mais reservado, mas nós precisamos ter esse ardor no coração. Permita-te dizer, meu irmão, minha irmã, se você não tem tido um desejo para que pessoas conheçam a Cristo por seu intermédio, seu coração não está bom, não está legal. Há uma enfermidade instalada na sua alma e você precisa pedir a Deus para reavivar isso no seu coração, ou para avivar, se você nunca sentiu isso. Precisamos ter o desejo de que pessoas conheçam a Cristo por nosso intermédio. Nem todos vão evangelizar multidões, nem todos vão pregar de púlpito, nem todos vão falar e muitas pessoas virem, mas todos nós precisamos ter o desejo de que pessoas sejam alcançadas por essa água viva que nos alcançou. E só não tem isso quem não está bem ou quem não foi alcançado. Talvez nessa manhã a sua oração não tenha que ser, Senhor, me ajuda para que eu volte a ter o desejo de evangelizar. Mas tenha que ser, Senhor, enche-me dessas águas que talvez você nunca tenha bebido. Que essa mulher conhecia de religião, a gente vai ver no próximo tópico. O primeiro é que Jesus fala da vida dela, mas depois fala da religiosidade dela. E a gente vai ver aqui que aquela mulher conhecia sobre adoração. Aquela mulher sabia coisas sobre Deus. Aquela mulher esperava o Messias, mas ela não tinha experimentado dessas águas vivas. E ela vivia uma vida totalmente torta. Então, quem sabe nessa manhã, Deus nos está chamando para que você seja saciado pelas águas que procedem do Senhor. E aí sim, se tornar uma fonte a jorrar na vida dos outros. Porque se nós estivermos secos, nós não teremos nada para oferecer a ninguém. Mas primeiro ponto, Jesus fala da vida daquela mulher. Chame seu marido e venha aqui. E aquela mulher fala, não tenho marido. E aí Jesus fala, é verdade, você teve 5, esse que está contigo não é seu marido. Ou seja, não dá para dissociar, nos saciarmos nas fontes de Deus da vida que levamos. Não se iluda, irmãos. Infelizmente, muitos hoje evangélicos têm vivido assim. Eu vivo domingo na igreja, trabalho na igreja de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu vivo minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim que funciona. Cuidado com o auto-engano, com a ilusão. Mas a mulher continua aqui, no versículo 19. A mulher então lhe diz, agora sei que o Senhor é um profeta. Ela reconheceu. Então, como é que ele sabe disso, né? Um judeu passando aqui, sabe que eu já tive 5 maridos e esse agora não é meu marido. E aí a mulher começa a destilar o seu conhecimento religioso. Nossos pais, os pais dos samaritanos, adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus interrompe aquela mulher e diz, mulher, acredita no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, leia o versículo 23 e 24 em voz alta comigo, por favor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Continue. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ver esse versículo daqui a pouquinho na nossa escola bíblica dominical, que o tema hoje continua sendo sobre adoração. Eu vou falar sobre isso. Mas aquela mulher apresenta a sua religiosidade, a sua crença religiosa. A gente não sabe o motivo, mas uma possibilidade é que ela esteja querendo fugir do assunto. Já que você está falando da minha vida, vamos falar de religião? Onde é que eu tenho que adorar? Mas não mexe na minha vida, não. Talvez você conheça pessoas assim, ou talvez você esteja vivenciando, ou já tenha vivido assim. Não, eu sei que eu tenho que fazer as coisas para Deus, mas não mexe na minha vida, não. Me deixe lá com o meu sexto marido, que não é meu marido. Só me diz onde é que eu tenho que adorar. E aí Jesus fala, os verdadeiros adoradores que o Pai procura, o adoram em espírito e em verdade. Então não dá para separar a nossa vida da nossa adoração. Talvez na igreja as pessoas até achem que você está adorando de verdade. Talvez o pastor até pense, que bênção esse irmão, que bênção essa irmã. Mas Deus conhece o coração. E se o nosso coração não estiver íntegro diante dele, não adianta estar bonito diante dos homens se não estiver inteiro diante do Pai. Porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí, irmãos, essa mulher faz uma afirmação religiosa muito importante. A mulher respondeu, sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí chegamos ao coração dessa passagem. O coração dessa passagem, o que é mais importante aqui, não é o que essa mulher faz depois, que ela se torna uma grande evangelista como aquela viúva concomba. Não é o diálogo que Jesus teve com ela ontem, mas é a declaração que Jesus faz aqui no versículo 26. Leia comigo o versículo 26 em voz alta. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O ponto central dessa passagem é revelar àquela mulher que Jesus Cristo é o Messias. E somente Ele pode conceder essas águas vivas que fluem de Deus. Não podemos separar a nossa vida da nossa adoração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que precisamos, acima de tudo, é conhecer e ter um relacionamento com Jesus Cristo, o Messias esperado. Mas o texto continua. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiravam ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? E olha que interessante o versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade de seu povo. Aquela mulher foi para lá para quê? Para que ela foi naquele poço com um cântaro? Pegar água. O encontro com Jesus foi tão impactante para aquela mulher que ela esqueceu o que ela tinha de fazer. Ela largou o cântaro e voltou correndo para a cidade. E aí que eu te falo, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter esse encontro com Jesus constantemente. Claro que, como ela, para conhecer Jesus como Messias, mas não somente na nossa conversão, mas ao longo da nossa caminhada. Cultivar uma vida de oração, cultivar uma vida de contato com a palavra, cultivar uma vida talvez de oração pelas madrugadas, uma vida de jejum, seja como você conseguir fazer. Sábado que vem, inclusive, temos culto de consagração e jejum. Se puder, esteja conosco, buscando a face de Deus em jejum e oração. Terça-feira temos reunião de oração. Busque a face do Senhor. Cultive esses encontros com Jesus que mudam as nossas prioridades. Talvez você tenha vindo, como eu disse essa manhã, para participar de um culto, para cumprir uma escala, e tudo isso tem o seu valor. Mas quem sabe nessa manhã você pode ter um encontro com Cristo, que venha te fazer sair daqui de forma diferente, que você até fale, até esqueci o que eu fui fazer. Como aquela mulher esqueceu o seu cântaro e voltou para a cidade. E o texto continua. Versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Aqui também tem um ensino importante para a gente quando você for evangelizar alguém. Que a gente pensa assim, se você falar direitinho de Jesus para a pessoa, se você explicar que Jesus é o Cristo, mostrar os textos da Bíblia, se orar pela pessoa, a pessoa se converter, a pessoa já tem que virar de uma hora para outra a chave e já entender tudo. Só que, não é que nem sempre não funciona assim. Quase nunca funciona assim. Ou talvez nunca funcione assim. Essa mulher ouviu do próprio Cristo. Depois de reconhecer que ele era um profeta, que falou da vida dela, que ele era o Messias, ela ouviu Jesus falar isso. Mas o texto diz que ela falou para os homens, não seria ele por acaso Cristo? Ela ainda tinha dúvidas. E aqui eu aprendo algo, a gente precisa ter paciência e tolerância com aqueles que têm dúvidas ainda em nosso meio. Não condescendermos com o erro nem com o pecado. Mas tem pessoas que, por mais que Cristo tenha se revelado a ela, ainda estarão num momento de dúvida.
Mas mesmo com a dúvida, aquela mulher vai para o seu povoado e anuncia Jesus como Messias. E aí vai à frente um pouco, para o versículo... Pulando um trecho aí que Jesus fala algo muito importante sobre a colheita, sobre levantarmos os olhos e vermos os campos maduros. E lá no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Gente, olha a pregação dessa mulher. Ele me disse tudo o que eu já fiz, seria porventura ele o Cristo? Só a mulher falando isso, aqueles homens se converteram. Às vezes a gente pensa, a gente complica tantas coisas. Mas como é que eu vou evangelizar? O que eu faço para falar de Jesus? Como é que eu vou convencer uma pessoa que Jesus é o Cristo? Aquela mulher usou o que ela tinha. Ele falou que sabia quem eu era, e ele falou que é o Cristo. Será que ele é mesmo? Isso mobilizou o coração do povo de Sicar para irem ao encontro de Jesus. E o texto continua: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, olha que coisa linda esse versículo 42, leia comigo em voz alta. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E reforça o ponto principal dessa passagem, revelar que Jesus Cristo é o Salvador, que ele é o Messias. Voltando ao início para concluir, aquela viúva concomba ouviu uma pregação, não tinha voz naquela sua cultura, e ainda assim ela percorreu 2 dias para que pessoas ouvissem a mensagem do Evangelho, e por meio dela dezenas de pessoas se renderam a Cristo. Essa mulher samaritana ainda tinha dúvidas, será que ele é o Cristo mesmo? Mas por meio dela, um povoado creu, por meio do testemunho dela, e foram até Jesus e de fato creram que Jesus é o Salvador. Irmãos, a maior propósito da nossa vida é glorificar a Deus, o que veremos daqui a pouquinho na aula da escola dominical, e anunciar a Cristo. Não há nada mais importante. Mas criar meus filhos é importante, é muito importante. Meu casamento é importante, é muito importante. Meu trabalho é importante, é muito importante. Faça o seu trabalho para glorificar a Deus. Cuide do seu casamento com atenção. Ministre sobre seus filhos. Cuide dos ministérios que Deus tem te concedido na igreja com zelo. Seja dedicado. Mas, irmãos, o maior propósito das nossas vidas é conhecer a Deus. Como diz aqui em João, não no capítulo 4, mas no 17. Conhecer a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. E aí ser saciado por essas águas. Mas essas águas não podem ficar represadas em nós. Lembra que Jesus falou, quem beber dessa água voltará a ser sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essas águas que nos saciam, precisam saciar outros através de nós. E essa mulher, com seu pouco conhecimento, aquela viúva, tendo ouvido uma pregação, levaram pessoas aos pés de Jesus. E nós já participamos de quantos cultos, irmãos? Por ano, o ano normalmente tem 52 semanas. Vamos arredondar para 50. Se você vem só pela manhã, eu recomendo que se você puder, venha também à noite. Hoje teremos a ceia do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus. Nós temos tido momentos maravilhosos aqui na ceia do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos adorar ao Senhor. Mas vamos dizer que você venha um culto pela manhã. Espero que pelo menos de vez em quando você venha nos 2. De preferência, com frequência. Mas se você vier só um culto por semana, você assiste 50 cultos ou presta culto a Deus 50 vezes, melhor falar assim, por ano. Se você vem terça-feira, aí já dobra esse número. Se você lê a sua Bíblia todo dia, quantas vezes você tem tido contato com a palavra? Essas águas têm enchido seu coração? Essas águas têm se tornado um rio a jorrar? Eu creio que muitos de nós têm represado as águas que vêm do Senhor, que a gente está muito voltado para o nosso próprio umbigo. Está muito preocupado na nossa própria vida. Eu falo isso por mim também. Muitas vezes a gente está muito mais preocupado com as nossas coisas, com as nossas necessidades, até com coisas que Deus nos confiou. E há uma multidão de sedentos aí fora. E é quando a gente represa essas águas, porque a gente está magoado com alguém, porque a gente fez algo que não devia, porque a gente cedeu ao pecado. Lembra, Jesus falou para aquela mulher, não dá para dissociar essas águas da nossa vida. Não adianta resolver maquiar com religião, precisamos ter uma vida viva e constante diante do Senhor. Deus pode te promover um encontro que vai transformar a sua vida, e através da sua vida, você saciar a vida de outros com as águas que vêm do trono de Deus.
Mais à frente, irmãos, Jesus aqui fala isso para uma mulher. Aquela parte que ele fala das águas, ele está conversando com uma pessoa. Já lá no capítulo 7, vai, João 7, a gente já vai concluir. Lá no capítulo 7 de João, Jesus vai em segredo a uma festa. E ele permanece em segredo por alguns dias e ele começa a ensinar. E no último dia, o dia mais importante da festa, ele fala isso para aqueles que lá estavam, no versículo 37 de João 7, que diz assim, João 7, 37. Leia comigo em voz alta, versículos 37 e 38. João 7, 37 e 38, todos juntos. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu te pergunto, você crê em Jesus? Então essas águas vivas precisam fluir do nosso interior. E olha a progressão como é interessante. Jesus falou das águas para uma pessoa, para a mulher samaritana. Aqui ele fala para um povo que estava numa festa, aqui Jesus chegando na festa dos tabernáculos em Jerusalém. Então a mensagem já expandiu. Só que há algo importante aqui no versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus cumpriu o seu ministério, Jesus foi para a cruz, morreu em nosso lugar, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então a voz de Jesus, que foi primeiramente ouvido por uma mulher, depois ouvido pelo povo numa festa, na festa dos tabernáculos de Jerusalém, agora é para ser ouvida por todo mundo. E assim tem sido há 20 séculos pela igreja, cheia do Espírito Santo que tem pregado o Evangelho. Eu e você somos parte disso, irmão. Então nós precisamos sair por esse lugar, por esses lugares onde Deus nos levar, para levar essa mensagem, que há como saciar a sede daquele que reconhece que precisa de Deus. Tem gente que está saciada com o pecado, saciada com o mundo, saciada com as riquezas dessa vida, como lemos no início do Salmo 73, fala que o salmista chegou a invejar os homens ímpios, que todo mundo gostava, que tinham saúde, que tinham riqueza, tinham tudo. Esses estão saciados e não sentem sede. Mas tolos não sabem que estão caminhando para a perdição eterna, como diz o salmista no Salmo 73. O que mudou o coração do salmista foi quando ele diz, até que entrei no teu santuário e atinei para o fim dos perversos. O que mudou o seu coração foi entrar na presença de Deus. Então talvez o que você precise nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você que já teve um encontro com Cristo, já teve essas águas saciando a sua alma, é ter um novo encontro com Cristo, pedir ao Senhor que sacie a sua alma novamente, que o Senhor encha o teu coração da alegria do Espírito Santo, e que essas águas fluam, porque o Espírito Santo que é prometido aqui em João 7, foi derramado em Atos 2, ele habita em todo aquele que crê. Esse é mais um dos muitos versículos que confirmam que quem crê verdadeiramente em Jesus tem o Espírito Santo. Não precisamos ser batizados pelo Espírito Santo de novo. Recebemos o Espírito Santo na conversão, por isso que Jesus falou isso. Os que crerem nele receberão o Espírito Santo depois da descida do Espírito Santo. Todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus recebe o Espírito Santo. Aí talvez você pense, mas fulano tem o Espírito Santo, vive uma vida toda errada, será que ele de fato creu em Jesus? Ou só botou uma maquiagem de crente? Um verniz? Se a pessoa de fato encontrou com Cristo, se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Salvador, ela tem o Espírito Santo. Esse é mais um texto que corrobora isso. E essas águas têm que fluir, irmãos. Então tem algo travando, tem algo represando dessas águas fluírem do seu coração. Apresente ao Senhor nessa manhã. Fale, Senhor, eu quero beber dessas águas. Eu quero ser saciado. Perdoa o meu egoísmo, perdoa de eu ficar fazendo questão de coisas pequenas, perdoa de eu olhar como o salmista em certo momento olhou para as coisas, para a prosperidade do ímpio, e me dá alegria na tua presença. Que as tuas águas saciem a minha alma. A verdade é que Jesus é o Messias, o Salvador, que morreu em meu lugar naquela cruz, derramou o seu sangue todo para nos salvar. E que essas águas em mim possam jorrar para a vida eterna na vida de outros. Amém? Vamos orar.